pasta necessária, né? Importante, fundamental. A partir de agora, o crime de injúria racial passa a ser equiparado ao de racismo no Brasil. Antes, a pena podia chegar a 3 anos e multa. Agora pode chegar a 5 anos e a pena vai ser dobrada se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. Sobre esse assunto e os impactos dele no dia a dia, a gente conversa aqui no estúdio com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão, Eric Moraes. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Dailton. Vocês recebem, inclusive, muitas demandas, né, lá na OAB. Com certeza, a questão da injúria racial, do racismo, sempre esteve muito presente na nossa sociedade. A OAB sempre esteve, através das suas comissões, prestando esse apoio, seja através da Comissão de Promoção de Igualdade Racial, a Comissão da Verdade da Escravidão Negra e a Comissão de Direitos Humanos, dentre tantas outras. Doutor, na prática, o que significa equiparar esses dois crimes? Juridicamente, foi a maior vitória do movimento negro dos últimos tempos. Porque o que acontecia, Thaís? A gente tinha, dentre os direitos éticos, sempre o crime de racismo e da injúria racial para a tipificação. E o que acontecia é que o tipo do racismo, né, ele leva você a ser um crime imprescritível e inafiançável. Ou seja, aquele autor ele vai entrar na delegacia e ele vai ficar ali recluso, preso. O crime da injúria era usado uma manobra que a gente fala pelo movimento negro, né? O racismo estrutural ele estava presente também no legislativo. E o legislador achou essa forma elástica e o que acontecia? Todo crime que acontecia contra a população negra automaticamente virava injúria racial. E o que isso transforma na prática? Isso já aconteceu comigo. Você entra com um cliente na delegacia, a pessoa entra presa, só que ali vai ser arbitrada uma fiança e logo depois ela é liberada para poder responder o processo. Quando agora a gente tem um endurecimento, ou seja, uma reparação histórica, uma resposta do Estado brasileiro e a gente já tinha antes uma decisão liminar do STF e agora a gente tem a promulgação dessa lei que é fantástica. A novidade também é a criação da injúria racial coletiva, né? O que ela significa? Isso é fantástico. Antigamente, a injúria racial, ela é um crime objetivo, ou seja, contra uma única pessoa. Para dar um exemplo aqui para o pessoal entender, você falaria que o Eric é macaco. Já o crime do racismo, você falaria que todos os negros são macacos. Essa diferença da injúria racial coletiva, ela vai permitir que 2, 3 ou mais pessoas sejam atuadas por esse tipo de crime, o que não poderia acontecer porque a gente não tinha essa modalidade. Com essa modalidade, ou seja, principalmente o que acontece muito na nossa realidade, para a gente falar, os estádios, ambientes públicos, a gente viu o Seu Jorge, a gente vê jogadores de futebol sendo apupados por esse tipo de crime. E aí a gente vai conseguir agora tipificar essas pessoas e fazer que elas sejam sancionadas e paguem pelo crime. Inclusive dobrar a pena nesses casos, né? Exatamente, fundamental. Além de dobrar a pena, né, que a gente consegue esse agravante, é importante falar que elas também vão ficar restritas a mais de 3 anos, sem frequentar todos esses ambientes públicos. E inafiançável, doutor? Inafiançável. E essa possibilidade de ser inafiançável, ela quebra aquela coisa que a gente tinha, né? Eu estava conversando com a Dailton aqui nos bastidores de que era muito difícil você fazer a pessoa denunciar, porque ela sabia que a partir do momento que você denuncia um crime ético-racial, você entra em descrédito. Você é automaticamente investigado, você passa de autor, né? De vítima, você passa a ser autor. E essa possibilidade agora, é importante falar aos telespectadores, a gente colocou também nessa lei a modalidade do crime, da tese do professor Adilson Moreira, que é o racismo recreativo. Ou seja, as pessoas se utilizavam de uma maneira de se manter ainda cometendo esse tipo de crime através do humor, através da brincadeira, né? A população negra passa muito por isso, né? A pessoa comete o crime e logo depois ela fala, olha, isso é uma brincadeira. Só que essa brincadeira agora, ela se chama racismo recreativo. Na verdade, ela nunca foi brincadeira. E agora ela está presente já na lei, ela vai ser levada a crédito junto às autoridades. Doutor Eric, só para a gente encerrar, como você estava falando, muita gente não chega aí fazer a denúncia, né? Isso faz com que os dados também não sejam reais, né? Há uma subnotificação.
há uma subnotificação gigantesca em relação a crimes étnicos raciais. Por quê? Quando você entra na delegacia, você não tem um atendimento especializado, a gente não tem ainda varas especializadas que atendam direitos étnicos raciais, como a gente tem como a violência da mulher, né, o direito de família. Então, os direitos étnicos raciais, a gente é um pedido nosso ao Tribunal de Justiça, a todo o ordenamento jurídico, a gente tem essa vara especializada para que, quando esse assunto, além de ser difícil de ser denunciado, quando ele seja denunciado, a pessoa sofra a referida pena, porque o que acontecia antes era levar para a injúria racial e logo depois ela ser absolvida. Agora, como tudo sendo racismo, sendo inafiançável, imprescritível, a gente espera que os racistas, porque a gente mora num país racista, mas a gente não tinha racista preso. E a gente espera que agora a lei seja colocada em prática. Acabava caindo na impunidade, né? Doutor Eric, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no JM1 de hoje. Eu agradeço demais a presença. Muito obrigada, doutor.